eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para nós falarmos um pouco sobre os cuidados que nós temos que ter quando o assunto é incorporação imobiliária, sob a perspectiva do corretor de imóveis. Vejam que quando a gente fala aqui de incorporação imobiliária, muitos são os assuntos que podem vir à tona, tanto no que diz respeito ao consumidor, na compra e venda, os cuidados que ele deve ter quando adquire esse imóvel, cláusulas contratuais, muitas vezes abusivas, inclusive, né? Porque a gente sabe que os contratos que regem estas compras e vendas são contratos aí de adesão. Temos também questões que envolvem a incorporação propriamente dita, necessidade, por exemplo, de proteção desse consumidor com patrimônio de afetação ou a instituição desse patrimônio de afetação, que também é um assunto relevante e com certeza nós abordaremos aqui com maior vagar em outras oportunidades, mas temos também questões que dizem respeito à segurança do corretor de imóveis. Então, você que é meu colega corretor de imóveis, que nos acompanha aqui em nossa coluna semanal, veja que quando você estiver diante da intermediação de um negócio que tem então por objeto a compra e venda de imóvel na planta, ou seja, incorporação imobiliária, você deve tomar muitos cuidados, especialmente aqui quanto ao fato de que, uma vez intermediando esta venda, você deve se certificar de que o memorial de incorporação fora devidamente registrado. E você sabe por quê? Porque é somente a partir desse momento que você vai ter a certeza de que aquele projeto, aquele imóvel que está ali, então, como projeto de construção, vai de fato sair do papel. O registro memorial, ele dá vida, então, àquele empreendimento, àquele projeto. Dali em diante, você vai ter a segurança que você precisa para vender efetivamente o imóvel. Inclusive, veja que na própria lei do corretor, lá 6.530, nós temos disposição nesse sentido. Você deve se certificar quanto a este ponto. Lá no artigo 20, nós temos questões afetas a esta responsabilidade. Então, você sempre deve observar se este memorial foi ou não registrado, porque lá na frente, se houver algum problema, esse imóvel não sair do projeto, não sair do papel, você não venha a ser responsabilizado em conjunto com o incorporador, eventualmente com o construtor, né? E nesse sentido, claro, evitar também uma condenação, um prejuízo para você, né? Porque nós temos várias questões que são passíveis de discussão, por exemplo, quando há um atraso na entrega da obra e quando aquele adquirente se sente lesado no seu direito de receber a obra no tempo em que consta lá no contrato, enfim, é aquele tempo, aquele prazo que foi pactuado no contrato. Então, muitas questões podem advir desse atraso, dentre as quais uma questão que pode ser suscitada é justamente aí o fato de não ter sido registrado o memorial. Então, você, como prudente que é, cauteloso que é e deve ser na sua atuação, deve se certificar e, mais do que isso, deve manter uma cópia deste registro junto com você, a fim de comprovar que você tinha sim adotado essa providência oportunamente, se cercou deste cuidado para que lá na frente não venha a ser aí condenado por uma omissão que você tenha praticado. Vejam que várias são as situações, né, como a gente falou aqui, que podem ensejar o problema, inclusive lá o simples fato do atraso, que abre o questionamento sobre a razoabilidade do pagamento da comissão de corretagem. A gente já falou aqui, por exemplo, de questões que são relacionadas a esse ponto, do direito que você tem de receber pela intermediação, pelo trabalho realizado de aproximação das partes, mas nós temos muitos pontos que sempre são questionados, questões de obrigações, de quem é a obrigação de pagar, né? A gente sabe hoje em dia que deve estar apontado efetivamente, né, no contrato, que a obrigação realmente é do adquirente, deve estar expresso, né, nesse sentido, deve estar destacado que é do adquirente, mais do que isso, deve estar separada também a comissão de corretagem do valor do preço do imóvel. Então, são essas questões
que via de regra podem gerar problema. Mas este caso aqui, realmente, se você não se certificar em relação a esse ponto, pode gerar a você um problema que vai te causar um impacto financeiro muito grande e, claro, isso também é na sua vida como um todo, né, pessoal, profissional, enfim, um prejuízo aí que você pode perfeitamente bem evitar se tomar essa providência em momento oportuno, certo, pessoal? Então, hoje, essa seria a dica importante que eu teria para trazer para você, informação relevante. Nesse sentido, eu me despeço na certeza que pude te aproximar um pouco mais dos seus direitos e também aqui, claro, obrigações dentro da área imobiliária e também urbanística. Um grande abraço e até a próxima! Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, tudo bem? Vocês já pararam para pensar quais são as funções do direito do trabalho? Vocês já pararam para pensar qual que é o intuito, não é, de um instituto denominado direito do trabalho na sociedade moderna? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este instituto, não é? O direito do trabalho, ele é um instrumento de regulação de instituições e de relações humanas, com fim previamente estabelecidos, não é, em determinado contexto histórico. Nós precisamos aqui compreender que o direito do trabalho ele surge, não é, num momento histórico em que as relações de trabalho, a relação, não é, do ser humano com o trabalho, ela necessita de uma limitação, de uma regulação, da imposição de alguns limites, não é? Estes limites determinados seja pela necessidade de proteção da vida do trabalhador, seja por necessidade de preservação da dignidade, de condições mínimas de trabalho, assim como, claro, e principalmente por força da exploração do mercado, né? Enfim, a exploração humana, né? Pelo capitalismo. Nós chegamos a patamares tão devastantes no que tange ao trabalho relacionado à vida humana, que houve a necessidade de implementação de medidas limitadoras pelo Estado. Pois bem, e aí nós temos toda uma evolução histórica do direito do trabalho, cuja a legislação ela é bastante rudimentar. Nós passamos por um momento de legislação mínima,
as regras e diplomas legais, nós precisamos compreender, são resultados de processos políticos, processos sociais, processos políticos bem-sucedidos, diga-se de passagem, e, claro, dentro de um contexto que engloba aí um todo, um contexto, um quadro sociopolítico. Pois bem, quando nós falamos em regulação, né, em função do direito do trabalho enquanto instrumento de regulação das relações sociais, das relações econômicas e por que não, nós temos também que falar de algumas funções específicas do direito do trabalho. Uma delas é a função de desmercantilização da força de trabalho. Quando nós falamos em força de trabalho, quando nós falamos em trabalho humano, nós estamos a falar daquele dispêndio de força, de energia, de vida do ser humano em prol de uma atividade, em prol do desempenho de determinada função, de determinada atividade, de determinada forma até mesmo de provimento de renda, de provimento do seu sustento, né, economicamente falando. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos a falar desta força viva, que é o trabalho despendido pelo ser humano, pela força humana despendida para realizar algo. Pois bem, e falar de funções específicas do direito do trabalho, a principal delas é de desmercantilizar o trabalho, a força do trabalho. Ora, o trabalho é uma mercadoria? Veja, esta é uma discussão bastante complexa, mas infelizmente, né, a grande maioria hoje da doutrina, enfim, dos entendimentos é de que sim, o trabalho ele é uma mercadoria. Não é uma mercadoria simples, e esta é uma discussão complexa que aqui nós não temos como fazer. Porém, nós precisamos lembrar que, por ser a força humana, né, em prol do desenvolvimento de determinada atividade, o dispêndio de vida pelo ser humano, de saúde, né, de energia, nós temos que impor limites a esta comercialização da força de trabalho. E uma das funções específicas é impor este limite, né, à sociedade capitalista. Ou seja, eu posso negociar o meu trabalho, a minha força de trabalho até determinado limite. A partir de determinado limite, eu, Estado, coloco aí uma barreira. Digo, olha, até aqui você pode negociar. Então, a legislação ela tem esse papel de regularizar, de limitar a exploração do trabalho. Outra função bastante interessante, bastante específica é a de o caráter modernizador, modernizante e progressiva do ponto de vista econômico e social. O desenvolvimento do trabalho, a todo dia, ele sofre expansão nas suas conquistas, né? Inovação, aperfeiçoamento, seja pelos trabalhadores, seja pela indústria, né? As condições de trabalho a todo tempo se movimentam, se movem e exigem, né, uma melhoria em suas condições. A valorização do trabalho humano, então, melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente, melhorar a jornada, reduzir os riscos, entre outros, né? Entre outros instrumentos, são elementos aí que propõem uma modernização, propõem menores impactos na vida e na saúde do trabalhador, quando o assunto é o dispêndio da força de trabalho. Estas funções também, né, nós temos que lembrar que a função do direito do trabalho também é o trabalho, a maioria do ser humano, dos seres humanos, melhor dizendo, vive da sua força de trabalho, e logo o direito do trabalho ele tem um caráter civilizatório, ele tem uma função política na sociedade, uma função inclusiva, democrática, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estas são algumas considerações trazidas a respeito, né, da função do direito do trabalho na sociedade e na vida das pessoas, por que não? Porque o ser humano, né, ele vive do fruto do seu trabalho, a grande maioria das pessoas em todo o planeta assim vive, em decorrência do seu trabalho diário, trabalha para produzir uma vida digna, uma vida minimamente digna. Então, o trabalho, ele encontra uma centralidade na sociedade moderna e é assim que ele deve ser visto. Claro, temos que pensar sempre em trabalho produtivo,
um trabalho que degrade, né, de forma mínima a vida e a saúde do ser humano, e, claro, equilibrar principalmente esta relação entre capital e trabalho. Nesse sentido, a minha fala hoje, eu agradeço a CWB TV, a Rádio Blitz, agradeço ao Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, um grande abraço e obrigada pela honra, pela alegria, né, das vossas audiências. É muito bom estar com vocês. Obrigada, um grande abraço a todos. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água. Vital. A Unisinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimoram o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 41996586981. Unisinap, garanta o seu futuro. Muito bem, gente, já de volta com o nosso programa, né? Agradecendo a todos e dizendo que você pode entrar em contato com a gente tanto pelo nosso WhatsApp, que é o 41996586981. Também estamos nas redes sociais, no Insta, @SinapPR_oficial, youtube.com/SinapPR, lá no nosso canal, os programas antigos, os novos, vão entrando tudo lá, tá? Você também pode acessar a gente lá no facebook.com/SinapPR e o site do Sinap, Dr. Vitor Hugo. sinappr.org. Ali você, advogada e advogado de todo o estado do Paraná, está aqui o nosso convite. Venha participar da Casa do Advogado. Você vai encontrar uma ficha para preencher no nosso site, cópia da carteira do advogado, comprovante de residência, preenche, manda tudo para cá, só uma foto. Manda a foto, você já fica aqui integrado na Casa do Advogado, fazendo parte. Por que a gente chama sempre convidando o pessoal? Você é advogado e advogada seletista que trabalha em um escritório, em uma sociedade de advogado, uma empresa que tenha mais de 2 advogados, já pode fazer o contrato coletivo de trabalho. O que nós sempre anunciamos aqui é um contrato importante que todas as empresas que celebram esse contrato com o sindicato, que já existe há 32 anos, renovam no ano seguinte. O que isso quer demonstrar? Que é importante esse contrato, que o próprio, os patrões, o pessoal, entende que é necessário esse contrato, né? Ali você regula hora extra, banco de horas, promoção, salário, enfim, é um instrumento muito importante. Então, você que nos ouve, todo o estado do Paraná, fala, olha aqui, ó, vamos fazer essa situação aí, fazer o contrato coletivo, estamos aguardando aqui você, basta se inscrever e nós vamos trabalhar, o sindicato trabalhar nesse sentido aí. Vamos agora para o programa dentro do nosso programa, doutor Vitor. Aí vem a doutora Janaína Queradia, que é a nossa diretora de comunicações, mas ela tem um programa em loco, que de muitas entrevistas, muito importante, programa dentro do nosso programa. Doutora Janaína, por gentileza. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, pessoal. Janaína Queradia, do In Loco,
transmitindo informações, compartilhando experiências, sextando, como sempre, na melhor companhia, com Maria Abdanur. Mas deixa eu falar para vocês já, antes de começarem a mandar mensagem, a querer interagir, hoje a live é gravada, então nós não conseguimos falar ao vivo com vocês, mas nada impede que vocês deixem sugestões, deixem recados, deixem dúvidas, questionamentos, depois eu passo tudo para a Maria, porque na realidade amanhã eu vou viajar, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, e a Maria emprestou um pouquinho da sua agitada noite, porque ela faz 1000 coisas também, para a gente gravar esse momento que vocês vão assistir no dia 10 de junho, às 17 horas, não é mesmo, minha amiga? Isso, boa noite para todos. Não, boa noite para nós duas, né? Porque quem vai assistir vai ser amanhã à tarde. Para quem não sabe, agora são 23 horas e 26 minutos. Porque as agendas são tão apertadas que foi o único horário que a gente conseguiu se encontrar. Mas é muito legal, porque assim, né, pessoal? Quando a gente trabalha com pessoas que gostam do que fazem, aí dá nisso. Pode ser 1, 2, 3 da manhã. A gente começou a conversar, na realidade, eram 23 horas. Mas eu e a Mariana, se deixar, a gente vira noite. Porque, né, aquele impulso, bum, cheio de novidades, cheio de coisas para fazer. Mas aqui, com mil situações, e olha, pessoal, eu vou alertar. Vocês se preparem que nós vamos ter muitas novidades aí, principalmente a partir do dia 15 aqui no Inloco. Então, vamos se preparando. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, Maria, qual que é essa história da importância da imagem na negociação? É muito importante porque, hoje em dia, não basta que nós tenhamos uma boa formação acadêmica. Nós precisamos demonstrar essa nossa boa formação, a nossa competência. E como eu venho falando aqui desde o início dos nossos encontros, a nossa imagem chega antes de nós. Que eu disse esses dias aqui que a nossa imagem é muito fofoqueira, porque ela fala coisas que às vezes a gente não quer contar, mas ela entrega. Então, é muito importante a gente saber o que a gente precisa passar, transmitir com a nossa imagem. E aí eu até anotei para não esquecer nenhum desses itens que são muito importantes. Então, se você está numa sala, vai para uma sala de negociação, quer seja para fechar um contrato, quer seja para fechar um acordo para o cliente, que hoje em dia a gente sabe que é muito melhor você fechar um acordo do que você deixar uma demanda se arrastando por anos, né, no judiciário. Então, você precisa causar uma boa impressão no momento que você entra para essa negociação. Então, antes que você abra a sua boca, as pessoas que estão ali terão menos de 3 segundos para avaliarem você e já fazerem uma ideia ao seu respeito. Então, você entrou na sala, as pessoas vão olhar. Primeira coisa, se vista de acordo com o ambiente que você está, né? Que você vai trabalhar. De repente, as pessoas te convidam para um churrasco, alguma coisa, e você vai de salto alto e vai de terno e gravata. Não é adequado. Isso eu já falei isso aqui outras vezes. Então, se vista de maneira adequada. Você foi convidado para um almoço de negócios e você usa terno e gravata. Você pode tirar a gravata na hora do almoço para ficar numa atitude mais amistosa, afinal, estamos ao redor de uma mesa de negociação, mas que também é de almoço, então pode descer um pouquinho essa formalidade, né? Então, se vista de acordo com o local. Se vai ser um acordo num escritório, ou até mesmo num fórum, vá com a vestimenta que você está acostumado ou acostumada a usar. Vamos pensar que o nosso rosto é o nosso cartão de visitas. Então, é a primeira coisa que as pessoas vão olhar. Tome cuidado sempre com a sua pele, com o seu cabelo, com os seus dentes, porque é o que as pessoas vão ver primeiro. Sim. Pessoas que têm os dentes todos mal cuidados, ou o cabelo oleoso. Eu falo isso porque às vezes as pessoas não percebem, né? Não prestam atenção nesses pequenos detalhes, que são cruciais. Ninguém vai te falar, mas Maria falará. Então,
Preste atenção no seu cabelo. Homens, mantenham o cabelo com corte bacana, né? Não deixar passar muito tempo sem visitar o seu cabeleireiro. As mulheres da mesma maneira, né? Eu vou tentar esticar aquela minha escova. Não, melhor lavar os cabelos e prender. Esticar a escova é ótimo. Né? Não está no dia ainda de eu ir no salão, eu estou com preguiça. Não, lava o cabelo, prenda se você não sabe dar um jeito nele, mas que a gente mostre asseio. Unhas, eu sempre falo isso, cortadas, limpas. Se você não teve tempo de fazer a manutenção na sua manicure, tire os esmaltes descascados e deixa a unha lá lixadinha no natural, com uma basezinha que está tudo certo, ninguém vai nem reparar. Agora, se a sua unha estiver inteira descascada, todo mundo vai reparar. Então, ou aquela quebrada, né, Maria? Nossa! Assim, toque pessoal. Eu tenho pavor daquelas unhas mega decoradas, super adornadas, porque elas não transmitem seriedade, nem elegância e nem sofisticação. Talvez elas possam transmitir criatividade, mas não é no nosso ambiente de advogados e advogadas que a gente quer essa coisa, né? Com pedrinha, pinta numa cor sólida. Ó, minhas unhas estão vermelhas, é colorida. É cinza. Viu? Mas é uma cor, né? Uma cor. Não com. Eu já cheguei a ver numa sala de audiências uma advogada que na unha do mindinho, que era desse tamanho, ela tinha uma argolinha com um negócio pendurado. Veja como é que as pessoas não percebem, porque você pode até ter um jeito de se vestir mais extravagante fora do seu local de trabalho, né? Mas tem algumas coisas que você não pode tirar, você não vai arrancar a unha, né? E esses dias também, eu estava conversando com uma colega e tinha caído essa unha aqui, ela tem aqueles alongamentos, tinha caído esse, eu não conseguia olhar para ela, eu só olhava na unha. Eu acho que eu fui tão... Olhei tanto que ela até olhou e disse, caiu a minha unha. Eu disse, pois é, eu reparei. Coloca o esparadrapo, então, até arrumar, né? Chama muito a atenção, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, cabelos, dentes, os óculos. Óculos também dizem muito ao nosso respeito. Então, procure ver os óculos que vão se conformar melhor. Então, falamos da imagem, né? Roupas amassadas. Também são coisas muito difíceis e que aparentam um desleixo. Então, se você quer entrar numa negociação com uma certa autoridade, que você está dominando aquilo que você está fazendo, você tem que estar vestido adequadamente, bem passado. O perfume, gente, é uma coisa muito pessoal. Sim. Então, às vezes, para você está o máximo do cheiroso, o máximo da cheirosa, e para o colega, o vizinho do lado, aquilo está um horror, vai causar uma espirradeira geral. Então, eu já recebi até mensagem no Instagram de um advogado pedindo para que eu falasse numa das minhas lives sobre a questão dos perfumes, porque ele disse que trabalha no escritório onde as mulheres brigam para ver qual que tem o perfume mais forte, e que ele tem rinite e quase morre. Cada vez que ele chega no escritório, aquele cheiro de perfume forte, né, de todas elas. Então, a gente tem que ter essa educação. Passar um perfume para a gente, não para o mundo, né? Porque às vezes a gente quer... Porque senão ficam brigando ali as fragrâncias, e aí não chega naquela composição gostosa, né, Maria? Porque, assim, eu percebo também, cada pele tem uma reação ao perfume. Tem um perfume em especial, que eu digo que esse é o meu perfume, que se eu uso todo, assim, só dou aquela espirradinha e fico o dia inteiro, todo mundo fala do perfume. Mas daí tem os outros que você pode passar à vontade, ninguém fala nada, porque eu acho que não combina com a pele, né? Então tem isso também. Tem isso, tem muito disso. Então, a gente tem que ter aquele simancol, né? Entender que quando alguém comenta alguma coisa, é porque talvez, né, não esteja... Comenta algo de uma maneira... que perfume é esse? É forte, qualquer coisa. Normalmente, mãe fala a verdade para a gente.
E as amigas verdadeiras, né? E as amigas verdadeiras também, né? Então, é importante a gente ter essa situação. Cuidado com a postura, né? Sempre ter aquela postura ereta, o queixo, sempre repito isso, nem para cima, para não ser arrogante, nem para baixo, para não demonstrar muita humildade, mas ele reto, né? Para demonstrar que você está ali em pé de igualdade com as outras pessoas. Então, postura é tudo. Nunca se esparramar na cadeira, sempre falando sobre isso, sentar, né? Não precisa se encostar no encosto, mas o encosto está ali, mas não é para a gente se encostar, é só para fazer um charmezinho. E ter esse cuidado com questão, meninas, cruzar e descruzar as pernas. Isso é algo muito importante. Não cruza, junta as duas pernas, né? Bem fechadinhas, cuida com o comprimento da saia. Repito isso aqui para quem já ouviu outras vezes, eu peço desculpa, mas sempre tem alguém que está ouvindo pela primeira vez. Nós, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, nós não temos que sensualizar, nós temos que passar segurança, autoridade, competência, dinamismo, né? E essas coisas nós não iremos transmitir com fendas nas nossas saias, decotes profundos, lingerie à mostra. Essas coisas são para outros momentos. Não estou dizendo que está errado, mas não é o momento adequado. A adequação é uma das coisas mais importantes que existem. Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água, vital. A Unisinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimoram o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 41996586981. Unisinap, garanta o seu futuro. Você precisa contratar um coaching que vai lhe ajudar a inserir você no mercado imobiliário. Quer saber mais? Vem comigo, me chama aqui, vamos conversar. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do Sinap. Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 41996586981. E você já fica fazendo parte desse grande time. Sinappr.org, a casa do advogado. Venha! Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da casa do advogado.
né? Eu lembrei muito da tua fala. Semana passada eu tive um casamento de uns amigos nossos e foi numa chácara. Aí lembrei de você, justamente dessa questão de adequação. Porque se é numa chácara, né, vai ter o quê? Vai ter um ambiente onde tem aquele verde bonito que a gente quer, e graças a Deus deu um dia, né, que iniciou chuvoso e depois abriu o maior sol, estava lindo lá. E eu peguei aquele sapato, né, que o salto era um pouquinho mais largo, não era aquele salto fino, porque eu lembrei exatamente da questão da adequação de Maria Abdanur. Ai, que bom! Porque isso é muito importante, né? Você estar adequado já é um passo à frente, porque você vai estar tranquilo, confortável com você mesmo. Pensa se você estivesse nessa chácara com salto fino, enfiando na terra, na grama, porque chácara tem as partes que são calçadas, mas muitas das vezes vão ter aquelas partes, sobretudo no estacionamento do veículo, né? Que aí você tem que ir andando até o local, você vai enfiando salto na grama. É triste demais. Eu já fui num casamento que eu vi muito disso. E aí não é legal, né? O tom da voz numa negociação, né, num contrato ou num acordo, não alterar o tom de voz a ponto de começar a gritar com o outro para impor a sua vontade, mas ter um tom de voz firme, nem baixinho, que a pessoa precisa pedir para você repetir o que você está falando, porque aí você vai transmitir insegurança, parece que nem você mesmo confia naquilo que você está falando, né? E nem alto demais a ponto do outro se sentir ofendido. Então, você tem que ter um ensaio. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos celular. Grave, posicione o celular e converse com ele como se você estivesse conversando com as pessoas desse contrato, dessa negociação. E veja o que você acha de você mesmo. Bem, se você estivesse do outro lado, você estaria se sentindo como? Isso é uma boa dica para você saber, né, como você está se portando. Seja proativo, dinâmico nesse momento. Se você entra num ambiente e está todo mundo quieto, cumprimente as pessoas. Não tenha medo, né? Eu sempre repito isso para os meus alunos. Advogados são colegas de trabalho. Por vezes estamos em lugares opostos ali na mesa, mas a gente tem que tratar-se com urbanidade, com educação, porque depois a gente pode até ser parceiro numa outra causa e transmitir uma mensagem boa. Eu tenho tantas experiências boas com advogados que a gente teve, né, uma situação na audiência em que não era tão favorável para ele, mas ele foi extremamente educado comigo. Quando a audiência acabou, me cumprimentou, foi uma das minhas primeiras audiências, e ele, parabéns, doutora, né, foi muito bom, isso aqui. E ele saiu perdedor. Isso é muito bonito da gente ver, porque isso diz muito ao nosso respeito. Você não precisa tripudiar, gritar ou qualquer coisa. Então, revisando aí os nossos pontos. Se vestir de acordo com o local que nós estamos. Cuidar do nosso rosto. Se você sua muito, se você tem uma pele oleosa, existem uns pacotinhos de uns lencinhos que você pode passar no rosto, se você é homem, né? Ou até a mulher que já está maquiada. A gente tem um pozinho ali, né? Mas cuide, sobretudo no verão, cuidar para não ficar suando, né? Porque isso também vai transmitir uma sensação que você está ansioso. Às vezes nem está, né? Mas cuidar para isso, cuidar com os cabelos, com as unhas, as roupas sempre muito passadas, dá uma olhadela, né? Para ver se não caiu nada, não sujou nada. Atenção com a postura, sempre importante, o tom de voz e a proatividade. Entrou na sala, está faltando uma cadeira, vá buscar uma cadeira para servir para outra pessoa. Se você vê que alguém tossiu, que alguém está se engasgando, ofereça uma água, ofereça uma bala, se você tiver, uma pastilha. Isso tudo é a nossa imagem. A imagem não é só a roupa. A imagem
é a roupa, a postura, o caráter. Não se atrase jamais, né? Nem chegue 2 horas antes. Nem que você fique esperando dentro do seu carro, desça 10 minutinhos antes, né? Mas não se atrase. Chegue no horário que você combinou com as pessoas. Isso demonstra uma deferência, que você se importou com a pessoa. Então, são vários itens que compõem a nossa imagem. Lembrando que nós somos a nossa marca. E a gente tem que cuidar da nossa marca. Sempre eu penso assim, o que as pessoas vão pensar quando alguém falar Maria Abdanur? O que a pessoa vai lembrar de mim? Então, isso é o que eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho que olhar nos meus pontos fracos e tentar melhorá-los, para que, quando uma pessoa se lembrar de mim, ela se lembre de uma maneira positiva. Não, a Maria é aquela que sempre está amassada, sempre está descabelada, hoje mais ou menos, mas nem sempre. Ah, Maria! Então, é mais ou menos isso, né? A gente tem que pensar, cuidar da nossa aparência em todas essas esferas, em todas essas situações, para que a gente tenha uma marca de sucesso, uma marca cara. Quando você fala em Coca-Cola, você diz é uma marca boa. Você fala em Apple... Não, para mim não, porque eu não gosto de refri. Mas ela é uma marca importante no mercado, não claro. E é o cartão, o maior cartão de visitas, né, Maria? Exatamente. Então, é basicamente isso. A sua aparência, a sua imagem pode fazer você fechar um contrato ou não, né? Tudo vai Ou seja, cuidado com a sua melhor versão. Exatamente. Saia para fechar um negócio, para assinar um contrato, um acordo da sua melhor versão. Olha aí, ó, com as dicas de Maria Abdanur, gente, fica tudo muito mais fácil para o nosso dia a dia. Maria, minha amiga, quero te agradecer mais uma vez, né, por você ter acolhido o meu pedido ali, nós estarmos gravando hoje, né, no dia 6, quase dia 7, na realidade, né? Daqui a pouco. E amanhã, então, dia 10, entrando no ar, a partir dali todos vão ter acesso. Então, compartilhem, curtam, divulguem, porque são informações muito bacanas, práticas e relevantes para aqueles que querem ter um sucesso merecedor na hora de fechar uma negociação, não é verdade? É verdade. Então, tá bom, minha amiga. Nós vamos para o nosso feed lá no Instagram. E aqueles que estão nos acompanhando, semana que vem nós temos mais um pouquinho de Maria Abdanur aqui conosco. Beijo bem grande. Se precisarem, né, podem mandar aí para a Janaína os questionamentos que a gente conversa mais sobre isso aqui. Com certeza. Beijo bem grande, um ótimo final de semana. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Você quer ser corretor de imóveis? Então eu tenho 3 dicas para você. Primeiro, você tem que gostar de vendas. Segundo, tem que fazer o curso TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Olá, meus queridos. Um prazer ter todos vocês aqui conosco. Olá, Dr. Vitor, Ney, Santos. Muito bom poder estar aqui à frente da nossa coluna de Direito Tributário.
aqui pelo canal 5 da NET, a CWB TV, como também pela rádio. Muito bom todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que nos dão feedback, que nos retornam, que estão sempre entrando em contato conosco sobre as notícias, sobre as teses, as informações que a gente divulga aqui na nossa coluna de Direito Tributário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, e é bem interessante, né? A gente está toda semana falando sobre as novidades, porque tem muitas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, lá no escritório, e eu percebi um aumento muito grande, bem considerável, das pessoas que me procuram para fazer blindagem patrimonial, para criar holdings, né? E isso realmente sempre foi uma ferramenta muito utilizada quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento societário, né? Todas essas áreas acabam estando em conjunto envolvidas em um projeto de blindagem patrimonial, criação de holding, enfim. E daí, acredito eu que por conta da pandemia, por conta das dificuldades econômicas, né, que as empresas têm enfrentado, questões trabalhistas, questões financeiras, né, muitas e muitas empresas, elas foram à insolvência por conta dos efeitos causados pela pandemia, e daí surge então essa ferramenta à disposição das empresas, né, dos sócios das empresas, para tentar blindar um pouco o seu patrimônio, principalmente considerando ações trabalhistas, dívidas bancárias e também dívidas de tributos, né? Eu costumo dizer que o fisco é um dos primeiros credores que a empresa em dificuldade financeira deixa de pagar. Primeiro, porque a gente sabe que o fisco tem uma demora em fazer a inscrição daquele débito em dívida ativa. Até fazer essa inscrição em dívida ativa, tem mais um tempo ainda para que haja a remessa desse processo administrativo para a Procuradoria e mais um tempo ainda para que haja a distribuição de uma cobrança, de uma execução fiscal. Essa é uma das situações. A outra situação, e que é muito comum, quando a gente trabalha com empresas em que a margem do lucro é muito estreita, né? Muito difícil de conseguir uma margem considerável, como também aquelas empresas que enfrentam uma concorrência muito acirrada naqueles setores da atividade que desenvolvem, essas empresas também acabam optando por atrasar alguns pagamentos de tributos, porque sabe que amanhã ou depois vai vir um refis. E esses refis, o que acontece? Esses parcelamentos com os benefícios, você vai pagar o principal e dependendo do refis que você entrar, ou agora a transação tributária que você aderir, né? Dependendo do programa de benefícios que você aderir, você consegue fazer o pagamento do principal com a exclusão de grande parte da multa e dos juros. Então, é muito comum que o empresariado se utilize desse dinheiro para fazer fluxo de caixa, né, fazer investimentos, pagar dívidas e mais para frente ele vai então pensar, ele vai então se planejar para saber como que vai fazer o pagamento, né, honrar os pagamentos tributários. Bom, por conta disso e dessas dificuldades causadas pela pandemia, nós temos encontrado no escritório muitos clientes interessados em fazer essa blindagem patrimonial e muitas delas está atrelada à constituição de uma holding, né? Então, eu queria comentar com vocês algumas informações muito importantes. Primeiro, a criação de uma holding e o planejamento que nisso está envolvido, não tem receita de bolo, né? Isso é muito importante considerar. A gente precisa fazer um levantamento muito intenso daqueles futuros sócios, né?
dessa holding. Precisa ver se eles já têm passivos, seja de que natureza. A gente precisa saber também se eles já têm processos distribuídos contra eles. Por quê? Não adianta eu criar uma holding pensando na blindagem patrimonial, quando na verdade eu estou criando uma empresa com sócios que têm inúmeros processos já em trâmites. Nós temos que estar sempre atentos à questão de fraudes a credores. Por isso a necessidade de se montar, de se estruturar um planejamento voltado à parte sucessória, voltado à parte societária, voltado à parte tributária, para que você consiga ter o máximo de eficácia dentro desse planejamento que você está fazendo. E por conta disso, cada pessoa, cada situação é uma. Cada situação empresarial é uma. Não tem como você criar uma blindagem patrimonial que se aplique a todos. Isso é impossível. Portanto, há necessidade desse conhecimento dessas inúmeras disciplinas que envolvem não só o direito, mas também a contabilidade. Nós temos que ter informações contábeis, nós temos que saber como que está o imposto de renda dessas pessoas que seriam os sócios, né? Como promover a constituição de uma empresa para tentar evitar alguns pagamentos de tributos. Por exemplo, se eu vou criar uma holding familiar pensando na administração de bens, eu preciso saber qual é o interesse do sócio em negociar esses bens. Porque se eu simplesmente faço a integralização desses bens em uma holding e amanhã ou depois eu já começo a negociar esses imóveis, veja, eu tenho então o risco de uma fiscalização para a necessidade de pagamento do ITCMD, em que poderia ser isento caso a atividade dessa holding constituída estivesse desvinculada de uma administração de imóveis. Então, algumas situações específicas precisam ser consideradas. Então, você que tem interesse, né, e os clientes dos nossos colegas advogados que têm interesse na constituição da holding, da blindagem patrimonial, sucessória, tributária, enfim, societária, procure um advogado especialista. Isso é fundamental para não ter amanhã ou depois algumas surpresas negativas, né? E quando a gente fala do planejamento sucessório que envolve essas blindagens patrimoniais, essas constituições de holding, a gente precisa estar muito próximo dos nossos clientes e dos seus herdeiros, entendendo como é que funciona a herança, como é que funciona a legislação sucessória, para você não criar uma informação, uma constituição, uma estrutura que amanhã ou depois vai ser ineficaz. Então, você que tem interesse, você que encontra clientes que estão interessados nessas constituições, nessas estruturações, procurem um advogado especialista para que apresente para você um projeto particular, específico à sua realidade, conhecendo todas as circunstâncias da sua atividade, do seu patrimônio, dos seus passivos, inclusive dos teus herdeiros, para amanhã ou depois você não vir a ter problemas, tá bom? Era isso que eu queria conversar hoje com vocês e nós estaremos na próxima semana com a nossa coluna de Direito Tributário. Um abraço a todos, até mais! Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil.
Informação é que nem água, vital. O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do Sinap. Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 41 99658 6981. E você já fica fazendo parte desse grande time. Sinappr.org, a casa do advogado. Venha! A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A entidade de classe Sinap agora está na TV, na CWB TV, levando informações do mundo jurídico para toda a população. É preciso apoio e incentivo para a valorização deste projeto, pois o compartilhamento, a difusão, o acesso à cultura, às artes, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condições fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Você que nos assiste, convidamos para que faça parte de um dos incentivos culturais ao programa e assim fazendo parte do crescimento do projeto. Apoie o crescimento do programa aos paranaenses e a toda a população brasileira. O programa Sinap no Ar é um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos hoje recebendo aí alguém que já é de casa, né? Vicente de Paula Ataíde, juiz de Direito, juiz federal, professor da Universidade Federal, e vem com uma grande novidade, o lançamento de um livro, né? Que vem a brilhantar aí a sua carreira no sentido do direito animal. Não posso deixar de dizer que foi o nosso primeiro colunista, né? Primeiro oficial colunista de um programa que já está há 4 anos no ar, mas foi aquele que primeiro foi colunista, direito animal, trabalhou muito tempo, muitas colunas, até a gente fala assim, é interessante que vai formando, assim começa, né? Com modéstia à parte, fazendo a formação da opinião da população. Vicente, bem-vindo! Dr. Vitor Hugo, sempre uma honra poder retornar ao programa Sinap no Ar. Eu estimo muito o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, quanto a gente sempre fala, a participação que minha mãe, Sueli Ataíde, né, nas direções anteriores. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Sinap. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço, o convite, a oportunidade para falar desse livro novo, né? Muito obrigado, Dr. Vitor Hugo, e toda a equipe do Sinap no Ar, Ney, todo o pessoal aí que é muito querido, muito prestativo, a gente sempre realmente se sente em casa com vocês. Doutor, muito bem, agradeço, agradecimento realmente é mútuo, devemos à sua mãe, que ainda pertence à diretoria do sindicato, do nosso Sueli Ataíde, muito atuante, participativa, ela que foi a madrinha indicadora desse colunista, que muito alegremente a gente fica muito feliz com o que foi produzido,
né? E estamos aqui para coroar, né? Então temos uma obra, Capacidade Processual dos Animais, que é o que vem trazendo novidades, né? Prestem atenção, gente, é muito importante. É a judicialização do direito animal no Brasil. Então essa é o foco, né? Então, fique à vontade, vamos explanar esse conteúdo do livro. Esse livro ele é bem interessante. Eu tenho aqui, rapidamente, para o pessoal ver a capa dele aqui, a editora Revista dos Tribunais. Acabou de sair do forno. Ele é um livro para advogados. Não é um livro, é bem importante dizer, nesse nosso início, que ele não é um livro sobre filosofia. Não é um livro de ética, para discutir as questões éticas sobre a relação dos humanos com os animais, a questão da crueldade, essas questões são muito importantes, mas não é o objeto do livro. O objetivo desse livro é, em primeiro lugar, fazer um levantamento das leis brasileiras, da Constituição, das fontes normativas em geral que tratam os animais como sujeitos de direitos, né? E permitir esse pensar sobre se nós admitirmos que no Brasil as fontes normativas brasileiras realmente consideram os animais titulares de determinados direitos, então como que nós poderemos negar, doutor Vitor Hugo, que esses animais possam ser representados e irem ao Poder Judiciário reivindicar esses direitos? Poderíamos negar o acesso à justiça a esses animais que têm eventualmente os seus direitos violados por maus tratos, por violência, por qualquer outro tipo de conduta, né? Por isso que a gente fala de capacidade processual dos animais. Me permite, nesse ponto eu quero deixar claro, porque as pessoas que nos escutam, nós temos aqui os advogados, pessoas que militam, mas temos acadêmicos de direito, inclusive pessoas leigas que gostam de ouvir essas matérias. E é importante só deixar claro que é a capacidade processual do animal. Veja, não é uma ONG, não é uma instituição de proteção de animais que vai propor a causa. É o próprio animal, vamos especificar, um cachorro, um gato, ele é autor de direitos que vai propor a causa. Gostaria que o senhor enfatizasse bem essa parte. Perfeita observação, doutor Vitor, perfeito. Quando a gente fala exatamente da capacidade processual dos animais, é considerar que um animal, o próprio animal, pode ser parte, pode ser autor de uma demanda, e a gente investiga, evidentemente, quem é que tem a possibilidade de ser o representante desse animal, porque será o representante do animal que vai contratar o advogado, porque é claro que tem que ter advogado para propor qualquer tipo de demanda, tem que ter um advogado. Quem é que vai contratar o advogado? É o cachorro? Claro que não, né? Evidente que não. As piadas são comuns, sabe, doutor Vitor Hugo? Eu já estou acostumado com isso. Mas quando a gente compreende bem, a gente consegue perceber que essa capacidade processual dos animais é muito parecida com a capacidade processual dos incapazes. Crianças, por exemplo. As crianças podem ser demandantes. Imagina uma criança de 6 meses, 1 ano, como é que ela vai contratar um advogado? Não existe. Exatamente, é a mesma lógica, doutor Vitor Hugo, é exatamente a mesma lógica. O que eu faço nesse livro é mostrar que essa possibilidade existe no direito nacional, que existem leis que possibilitam isso. Não só a Constituição, leis estaduais, leis federais, e especialmente uma delas, que eu sempre destaco, falo muito no livro, é o decreto do Getúlio Vargas, lá de 1934, o famoso decreto 24.645 de 34, que foi a primeira lei, eu falo lei, porque na época tinha natureza jurídica de lei, foi a primeira lei a criminalizar os maus tratos e a prever expressamente que os animais serão assistidos em juízo, com essas palavras, pelo Ministério Público, pelos substitutos legais dos animais, os tutores, por exemplo, ou pelas sociedades protetoras dos animais, que são as modernas ONGs. Então, isso está escrito no decreto de Getúlio Vargas, que está em vigor até os dias atuais e que serve realmente de pressuposto ou de base normativa
para a capacidade processual dos animais. Doutor, a pergunta bem específica, e o senhor já sabe por que eu vou fazer essa pergunta, o judiciário, ele está preparado, os nossos juízes estão preparados para receber essa demanda em que aparece lá um cachorro como demandante, claro, representado processualmente pelo advogado, mas é o cachorro pedindo o seu direito, por exemplo. O judiciário está preparado para receber esse tipo de ação? É evidente que é uma novidade, né? É quase que envolve aí um medo do desconhecido. Como é que vai ficar aqui a minha vara judicial com animais sendo autores de demandas? É para isso que eu escrevi o livro. É para mostrar que no Brasil não é uma questão de ética ou de filosofia. Nós temos Constituição, nós temos leis federais e estaduais reconhecendo que os animais são sujeitos de direitos. A nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, garante capacidade de ser parte a quem é sujeito de direitos, não pode se negar o acesso à justiça. E o decreto 24.645, que muita gente desconhece, doutor Vitor Hugo, é a base normativa da capacidade de estar em juízo, para indicar quem é que vai representar os animais perante o Poder Judiciário. Mas você bem destacou, as primeiras decisões judiciais no Brasil a respeito, os juízes tiveram resistência. Sim. Sabe por quê, doutor Vitor Hugo? Não. Porque não está escrito no Código de Processo Civil. Não está escrito lá, animais podem ir perante o Poder Judiciário. O animal tem capacidade de ser parte, ou tem capacidade processual. Aí os juízes resistem. Mas se o CPC não escreveu, eu não posso abrir. Não vou aceitar. Só que aí, primeiro, a maioria dessas decisões restritivas não enfrentou o decreto 24.645, em primeiro lugar. Não enfrentam. Tá. E segundo, a gente sente uma dificuldade que ainda existe de interpretar o sistema a partir da Constituição. E a Constituição é aquilo que a gente aprende naquela disciplina de Teoria Geral do Processo, né? A primeira disciplina da Faculdade de Direito é princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Sim. Nenhuma lei pode suprimir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se o animal vai ao processo, representado por alguém, por advogado, dizendo que foi violado num determinado direito, que houve uma lesão a um direito dele, não importa, isso a gente vai discutir no mérito. Claro. Né? Se houve ou não essa lesão, se é possível. Agora, não se pode negar que o animal tem o direito de discutir isso perante o Poder Judiciário. Porque ele está se afirmando como titular de um direito lesado ou ameaçado. Né? E aí o princípio da inafastabilidade, a garantia do acesso à justiça, dá bastante base para isso. Mas existe esperança. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Obrigado, doutora Janaína Chiaradia, com um programa em loco, né? Sempre aqui dentro do nosso programa. Isso. E é muito importante para tirar muitas dúvidas da gente. Agora é o seguinte, doutor Vitor Hugo, a derradeira informação do nosso programa. Já estou no epílogo, né? Isso. Passou rápido. Passou rapidão hoje. A entrevista foi muito boa também. Isso. Reportagens, enfim. A América Latina pode ter 14 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Isso é um quadro realmente triste. A inflação global de produtos básicos, agravada com a guerra da Ucrânia, que já está entrando no seu 4º mês, não termina nunca isso aí, ameaça deixar 14 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aqui na América Latina, quase 50% a mais que o número atual. Que coisa, né? Segundo divulgou o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O representante do Programa Mundial de Alimentos indicou que o aumento nos preços dos alimentos se soma aos maiores custos de transporte marítimo, aéreo, né? E na região que foram multiplicados por esse atentado, né, especialmente nas nações insulares lá do Caribe, ou seja, grupos de ilhas. A menos que façamos algo, vamos ver um aumento desta migração de massa. Precisamos responder imediatamente e o governo e as comunidades têm que buscar soluções. Quem explicou foi a diretora
do Programa Mundial de Alimentos para a América Latina. E vejam o que está acontecendo. A Ucrânia ainda consegue, apesar do 4º mês de guerra, produzir grãos ainda. Conseguem colher, conseguem até transportar os portos. Chega no porto, o que acontece? Está lá bloqueado pela Rússia, pela Marinha Russa. Então os navios não conseguem atracar, não conseguem pegar aquele grão para levar para o mundo. É o maior produtor de grão, de trigo do mundo. Você vê. E aí, para exportar esse grão, então não chega, aí temos o problema do trigo, né? O trigo representa pão, biscoitos, massas, então prejudica toda uma cadeia alimentar essa guerra, né? Longe daqui do Brasil. E mesmo assim é um reflexo mesmo assim reflete aqui no cotidiano da vida do brasileiro, infelizmente. Nós já temos os problemas internos aqui, né? Se bem que o Brasil aí tá se superando, é o celeiro mundial, né? Aqui, e está tendo a grande novidade de safras que nunca tiveram no Nordeste, e plantações que nunca tiveram no Nordeste, agora com a irrigação, né, do Rio São Francisco e tudo mais, estão tendo várias safras e tudo mais, uma maravilha. É um bom sinal. Comida sempre é bem-vinda, ainda mais para os gordinhos assim, né? Pois é. Mas a gente gosta. Bom, doutor Vitor Hugo, estamos encerrando? Já deu. Vamos agradecendo, pedindo a Deus que ilumine a todos, que abençoe as famílias que nos assistem e que Deus abençoe todos. Vamos para mais uma semana. Muito obrigado. Felicidades a todos. Deus que ajude, gente. Um abraço para vocês e até a semana que vem.